bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come? Go with me. I am bound for the promised. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name. Oh, glory to His. Let's just close our eyes now and sing it. Oh, there to my heart was a Somente crer.
kinds of organization. The church is packing so much with this kind of a society and that kind of a society. Todos os tipos de organização. A igreja está levando fardo tão grande com esse tipo de sociedade e aquele tipo de sociedade. What about the society of Jesus Christ? E a sociedade de Jesus Cristo, está vendo? We have all these other things, and we burden the church down. Temos todas essas outras coisas e sobrecarregamos a igreja. Now, there you are. Agora aí está. You never can join a church, you join a lodge. Você nunca pode se unir a uma igreja, você se une a uma casa de associação. You're a member of a lodge, of a group of people, just like a lodge is. Você é membro de uma casa de associação, de um grupo de pessoas, justamente como de uma casa de associação é. We believe in this, we have our orders, we have our secrecy and so forth. Cremos nisto, temos nossas ordens e temos nossos segredos e assim por diante. You do the same way when you join a so-called church, but you cannot join church. Você faz a mesma coisa quando se une a uma igreja assim chamada, mas você não pode se unir à igreja. You join the lodge of members, but not a church, for you are born into that church. Você se uniu a uma casa de associação de membros, mas não uma igreja, pois se nasce nessa igreja. And the vine itself, now, wait a minute. Watch! I'll close after a while. E a própria videira agora, espera um minuto, observe, e encerrarei depois de um tempo. Notice. Excuse me. Amen. Look, Note, desculpe-me, não foi minha intenção dizer isso. Olhe, if God tempered this bride together with that spirit, Amen. then it tempers the individual together with that spirit. se Deus tempera essa noiva com esse espírito, então Ele tempera um indivíduo com esse espírito. See, then you are born into that kingdom, and then the very life that was in this church is in that church and that. Está vendo? Então você nasce no reino e então a própria vida que estava nesta igreja está naquela igreja e naquela. And the very life that was in the hall, the vine, Jesus, is in the member that He's put forth. Glory! E a própria vida que estava na casca, a videira, Jesus, está no membro que Ele produziu. Glória! With the same things that I do, the works that I do, shall you do also. Com as mesmas coisas que eu faço, as obras que eu faço, também as fareis. There's the true member of the body of Christ. No kind of a name tacked onto it. Aí está o verdadeiro membro do corpo de Cristo. Nenhum tipo de nome está fixado nisso. The very works of that individual proves where he comes from. As próprias obras desse indivíduo provam de onde ele veio. His life testifies what he is. Tem vida que testifica o que ele é. Are you, what member, what body you belong to? É você. Que membro, a que corpo você pertence? The body of Christ. O corpo de Cristo. Well, where did you join it? Pois ele se uniu a ele. I didn't. I was born. I was born in it. Não me uni, nasci nele. Está vendo? Nasci nele. You don't have to tell them. They know what's happened. Você não precisa dizer-lhes. Eles sabem o que aconteceu. How can you light a candle and put a bushel over it, he said. No. Você apenas... Como se pode acender uma candeia e colocar um alqueire sobre ela? Ele disse, está vendo? Não. When you're born into that kingdom of God, then the very life that was in Jesus. Quando você nasce naquele reino de Deus, então a própria vida que estava em Jesus. Then you're interested in souls. Então você se interessa por almas. Then you don't have to beg people to come to the altar. Então você não precisa implorar para as pessoas virem ao altar. You don't have to beg for somebody to come seek with those that are at the altar. Você não tem de implorar para alguém vir buscar junto aos que se encontram no altar. The things just automatically flow because it's sealed up in you. As coisas automaticamente fluem
porque está selado em você. You are a unit of God. Você é uma unidade de Deus. You're sealed with the Holy Ghost. Você está selado com o Espírito Santo. Now do you know what the Holy Ghost means? Agora você... Bom dia, meus irmãos. É pela graça que nós estamos aqui mais uma vez para sermos abençoados. Para mim, acredito para todos nós, é um motivo de satisfação de estar aqui domingo de manhã. Nós vamos cantar o hino 330. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Senhor.
Graças a Deus. Amém. Nós vamos ler os Salmos, irmãos. 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Pai celestial, aqui estamos, Senhor, confiados no Senhor, ó Deus. Que o Senhor esteja conosco por mais esta manhã, ó Pai, e mais esse dia. Nós colocamos nossas vidas em Tua presença nesta hora, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora nós vamos para a palavra com o pastor José Aldo Rodrigues. Bom dia, meus irmãos. É para nós o posto de dever estarmos aqui. E o posto de dever, ele é tão importante que o profeta nos diz que nós seremos arrebatados
do nosso posto de dever. Nosso posto de dever. Então é muito importante isto, estarmos no nosso posto de dever. Falar em posto do dever, nós vamos ter um encontro a partir de quarta-feira de manhã. Será mudado algumas coisinhas, como o início do encontro, que não é mais na terça-noite, mas será na quarta de manhã com o plenário e os cultos a partir de quarta-noite, até domingo de manhã. Nós não vamos ter a presença dos obreiros, evangelistas, copastores, no plenário. Eu não sei se os de Goiânia irão, mas se dependesse da minha opinião, eles não iriam, né? Porque é uma questão de dar o exemplo, né? Então ficaria somente o pastor Jonas e alguns pastores lá que eu nem sei mais quem é o co-pastor agora, né? Mas lá nós temos o pastor Efraim e o pastor Marconi, que estarão com certeza fazendo parte do plenário. Pela razoabilidade, nem o pastor Marconi deveria estar, né? Isto talvez não vai ficar assim para sempre, né? Porque muitas coisas serão encaixadas. Nós estamos muito apreensivos por esse encontro. Há uma expectativa muito grande no Brasil inteiro. Como vai ser este encontro? Quem vai estar nele? Eu ontem ainda comentei com a Raquel, vai ser a maior audiência que já houve de irmãos, será nesse encontro, por causa da expectativa, né, de como será. Nós ainda não temos programação aqui na igreja para o período do encontro, porque como todos já têm em suas casas a internet, então nós vamos deixar os irmãos mais à vontade, né, para assistirem, para irem, porque os evangelistas, obreiros de modo geral, não vão participar do plenário, mas podem estar no culto à noite. Eu não sei também se eles vão apresentar, se eles vão subir na plataforma e apresentar. Eu ainda não estou sabendo disso. Mas estar no culto à noite é facultativo para qualquer um. O que não está sendo aconselhável é caravanas. Não pelo fato de restrição dos cultos, mas por causa do Covid, né? Por causa do risco da contaminação do vírus. Porque as igrejas que deslocam de longe, eles entram no ônibus, reúnem ali 30, 40 pessoas, viajam, param na estrada, dormem em hotel, ficam juntos. Então é inconveniente para estarem no encontro, as caravanas. Foi pedido para não estarem. Agora, individual, se você, especialmente aqui da região, né, você não vai precisar de dormir em hotel. Muitos têm até
o costume de ficar lá, né, em Goiânia, já tem seus contatos, seus meios. Então, isso vai ficar a critério dos irmãos. Se nós vermos vocês lá, para nós é um prazer, né? Estarem no encontro. Nós temos orado e estamos precisando muito mesmo da oração, porque o diabo ele fica muito furioso nesta hora. Então nós temos que nos armar com a oração. Será estudado a mensagem A Bem-aventurança Esquecida, Micaías, o profeta. Elas estão juntas no mesmo livro, né? Estas duas mensagens. A Bem-aventurança Esquecida e Micaías, o profeta. Se algum irmão quiser adquirir esta mensagem, eu acredito que nós temos ali algumas na portaria, né? Porque elas vieram, trouxemos elas em um volume maior e elas tinham sobrado aí um pouco, né? O irmão Benjamin vai se batizar hoje. Eu ainda, desculpa, irmão Pedro, você me perguntou e eu deixei passar por alto. Mas vamos ver um lugar que fica próprio, não sei se os irmãos já olharam. E então, 14h, nós sairemos daqui para ir batizar o irmão Benjamin de Jesus. 2 vezes, né, irmão Benjamin? 2 vezes de Jesus. Graças a Deus. Então, será às 2h. Qualquer lugar. Aqui nós temos rios aqui perto, né? Tem córregos. Indo para Diorama, já batizei irmãos lá. Então, às 2h nós vamos sair. Eu quero ler uma escritura, irmãos, para entrarmos no assunto das 10 virgens. Está no livro de Ezequiel, melhor, de Daniel. Daniel, capítulo 7. Irmão Brana usa, agora nessa parte que vamos entrar aqui, ele usa essa escritura, que é sobre os tronos, né? Sobre o trono de julgamento. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Trono com chamas de fogo e ao redor, fogo ardente. Senhor nosso Pai, são coisas que estão por acontecer, sabemos que elas vão acontecer, mas nós não queremos estar lá, especialmente para ser julgados. Não, Senhor, nós queremos o perdão dos nossos pecados. Nós queremos estar na Tua noiva. Queremos ser parte da Tua esposa. Nós queremos nos escapar desta hora, ó Pai. Ainda que tivéssemos que dar nossas próprias vidas aqui ainda nessa terra, quanto mais
dar de nossa fé, dar de nosso trabalho, dar de nossas orações, dar do nosso sacrifício pela causa, pela obra, pela nossa salvação, não como uma coisa pesada, mas com gratidão ao Pai, por termos sido chamados, escolhidos, para pertencermos à Tua noiva, com muita gratidão nos corações. Ó Pai, o Senhor continue nos sustentando, nos guardando, ó Pai, diante desta graça, porque somos humanos e estamos sujeitos a errar, mas nós não seremos condenados pelas nossas fraquezas ou nossos erros, porque a graça nos mantém salvos. Nós te pedimos agora, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Assentai, irmãos. Nós vamos continuar aqui a mensagem. Eu não preciso fazer nenhum comentário para animar a igreja, né? Porque nós somos supostos a cansar, né? Nós temos esta limitação de cansarmos com as coisas, especialmente se tratando de estudo, de escola dominical, onde nós não temos muito motivação, né? Ou motivações. Então, é mais uma palestra e que às vezes cansa, né? Além de cansar, e não estimula a pessoa, o cristão, a ficar na igreja, porque quando se faz barulho, fica mais animado, não é? Animado. Então nós vamos continuar aqui a partir do parágrafo 195. Eu vou ler com o irmão Breno de novo, porque ele lê pausando e explicando sobre o que ele está lendo. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Esse é todo reino gentio, ou gentílico acabado. O profeta está falando. Agora recordem, cada uma dessas coisas que ele disse aconteceram diretamente até esta última coisa. Nós sabemos disto através de nossa história que estamos tomando, cujo foram postos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve. Vocês sabem quem era aquela outra noite, naquela visão? Jesus. Quer dizer, Jesus era esse ancião de dias. E o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Então este ancião estava sentado, ele tinha vestes brancas. Aqui o irmão Brana não cita a peruca branca, mas tem mensagem que ele fala sobre a peruca branca, que significa juízo. Juízo, porque juiz é um magistrado, né? E uma condenação, ou levar, não é só condenação, levar aquela pessoa, aquele réu, à justiça.
porque a justiça pode liberar, perdoar ou pode condenar. Então o juiz é para fazer o quê? Justiça. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Então nós temos 3 livros. Livros, né? Livros. Falando de vários livros. Livro da vida e livro da vida do Cordeiro. Aqui abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Essa palavra ponta é usada pelo irmão Brana. Eu não posso afirmar 1000% aqui de que seja a mesma coisa, mas é tudo aquilo que não foi terminado. Por exemplo, as eras da igreja tiveram 6 eras que foram pontas soltas. E o profeta veio nesta era para juntar as pontas das eras à última era, a revelação da última era. Os selos também foram escritos por João em símbolos. Eram pontas soltas. Mas Deus enviou o profeta para revelar estes mistérios. Quando ele revelou estes mistérios dos selos, ele ajuntou as pontas. Então vamos continuar, não é? Agora, o julgamento foi estabelecido, os livros foram abertos. É aí quando a noiva volta e estabelece o juízo. Porque quem vai estar nesse trono para julgar é a noiva. Como Paulo diz, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Falando aos coríntios, né? E a igreja eleita, a igreja que tem sido tomada, retornará após aqueles 3 anos e meio, e depois daquele tempo, e lá em Apocalipse ele mostra isto. Diz que o restante dos mortos não viveram novamente por 1000 anos. Porque haverá uma ressurreição para os santos, que vão estar no rapto, juntamente com a igreja da última hora que estiver viva. E depois dos 1000 anos haverá a segunda ressurreição. E a Bíblia diz, bem-aventurados que fazem parte da primeira. Porque a segunda já é para ser levado a esse trono. Como no caso de amor. Deixa eu voltar aqui. Jesus retorna com a noiva. Porque ele leva ela para as bodas, deixa lá, vem tratar com os judeus, 144.000. Depois ele vem com ela, desce a Nova Jerusalém, vai descer dos céus. A cidade, né? Então ele vem com ela, e após os 1000 anos é que vai ser estabelecido esses tronos do juízo. Agora recordem, como tenho dito, tudo opera em 3. A sua vinda é em 3. A primeira vez, ele veio para redimir sua noiva. A segunda vez, ele vem para levar sua noiva. Como num caso de amor, se aproxima e a rouba durante a noite e a leva embora para longe do mundo. Porque irmão Brana, ele comparou até com aquela história do Romeu e Julieta.
A Julieta era noiva do Romeu, mas a família, os pais não aceitaram o casamento. E ele combinou com ela. Quando foi à meia-noite, ele passou ali na janela, e ela abriu a janela e pulou na garupa do cavalo, e eles desapareceram no mundo. Então, o irmão Branham faz essa comparação porque o rapto será uma coisa secreta. Não será visto. Então, o irmão Branham compara com esse caso de amor. Se aproxima e a rouba durante a noite e a leva embora para longe do mundo. Encontrá-lo nos ares. Porque ele não vai descer aqui na sua janela. Ele vai te esperar lá em cima. Você precisa de crer nisto. Porque ninguém pode crer numa coisa que ele não está preparado, né? Então, para nós chegarmos a esta fé, de sairmos daqui e encontrar com ele nos ares, é uma fé. A secreta vinda do Senhor, a segunda vez que ele vem é para receber a sua noiva. A primeira vez para redimi-la, a segunda vez para recebê-la, e a terceira vez com ela, rei e rainha. Aí ele já desce para reinar os 1000 anos, né? Por isso que ele é rei e ela é rainha. E aqui vem ele de volta para o julgamento das nações. Paulo disse: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, sois incapazes de julgar essas coisas mínimas? Porque nós temos coisas que levamos para a delegacia, para o promotor e às vezes até para o juiz, né? Acertos, né? Coisas entre nós. Paulo disse que eles eram carnais, os coríntios, né? Por estarem fazendo isso, tendo demanda entre eles. Demanda. Eles tinham demanda de negócios, emprestavam o dinheiro, depois ia receber, o outro não queria pagar, e vendia a casa por um preço, o outro queria pagar menos, e essas coisas tudo que vira demanda, não é? E aqui está o julgamento que foi dado a Cristo e a seus. Diz que eles são os advogados no jurado. No jurado. Jurado é o trono, ou os tronos, né? É onde estão ali as pessoas sendo julgadas. Então, eles são os advogados no jurado. E ali ele se assenta no trono. E aqui está a noiva, a advogada. A noiva está lá no trono como advogada. Não para defender, né? Mas para julgar, porque, como já disse, advogado, me esqueço agora a expressão, da atuação desse advogado, advogado de acusação, né? E aqui vem estes, os livros foram abertos, e outro livro que é o livro da vida. Olha só, e vamos aprender bem isso aqui, ó. E outro livro que é o livro da vida. Eu gosto muito de analisar estas coisas assim, irmãos, porque a gente vai aprendendo. Eu estava ontem à noite lendo e mostrando lá para a Raquel, a Damaris, o Esdras. Falei, olha aqui, você lê a Bíblia em Gênesis 4, você vai encontrar Moisés lançando a vara no chão e transformando em serpentes. Ou melhor, em uma serpente, né? Até a gramática é importante no estudo da palavra. Transformou em uma serpente.
E isto é Gênesis 4:2. Logo em seguida, acontece um episódio semelhante lá já no trono de Faraó. Mas Gênesis, quando Moisés lançou a vara, não tinha outra serpente ali. É Êxodo, isto. Eu falei Gênesis. É Êxodo 4. Obrigado. Então, logo ali, deixa eu concentrar de novo aqui, mas eu agradeço, irmão. Logo ali, melhor dizendo, lá não tinha outra serpente para engolir, a de Moisés engolir ela. Não. Moisés lançou a vara, virou serpente, e Deus mandou ele tomar ela, pegar a serpente. E quando ele pegou a serpente, ela virou a vara de novo. Agora, muitos pregadores, você vai ouvir isso, eu mesmo já preguei demais, dizendo assim: Moisés lançou a vara e ela virou serpente, aí os magos lançaram a deles e ela engoliu aquelas varas dos magos. Mas, na verdade, ali Moisés ainda estava recebendo a comissão. Ele estava recebendo a comissão. Como o irmão Brana recebeu o anjo do Senhor 2 vezes. Uma vez na cabana, outra vez no quarto dele. E o anjo deu a comissão para o irmão Brana e disse que assim como aconteceu com Moisés, porque Moisés recebeu essas comissões, uma delas foi quando Deus mandou ele enfiar a mão no seio, e ele enfiou, quando ele tirou a mão, ela estava leprosa. Aí Deus disse: agora, mete ela de novo no seio. Ele enfiou a mão no seio, quando ela saiu, ela estava perfeita. Ele diz: estes 2 sinais te serão dados. Estes 2 sinais te serão dados. A mudança da mão. O irmão Brana teve esse sinal da mão também. Quando o irmão Brana pegava na mão de uma pessoa doente, se a cura viesse para aquela pessoa, a mão do irmão Brana avermelhava e inchava. Se o irmão Brana segurasse na mão de uma pessoa e a mão dele não avermelhasse, não recebesse sinal nenhum, ele simplesmente desejava um Deus abençoa para a pessoa e mandava ela embora. Porque não havia vindicação da cura divina para aquela pessoa. Ela não tinha fé para a cura. Então ele recebeu isso como um sinal de Deus, da mão. E Moisés recebeu essas comissões antes de chegar lá no Faraó. Quando ele chegou no Faraó, não foi mais Moisés quem lançou a vara, foi Arão. Foi Arão que lançou a vara. Deus disse para Moisés: manda Arão lançar a vara. Porque Arão ali, ele era um intermediário. Vocês sabem que Deus sempre trabalha assim. Ele coloca, como ele colocou Josué, para ser o intermediário de Moisés, para o povo, para a igreja, até entrar na terra. Agora, aqueles magos lá de Êxodo 4, não tem nome. Lá não tem nome, lá está escrito magos, encantadores. Foi Paulo quem deu o nome a eles. Alguém não lembra? Fala, damas, bem alto. Janes e Jambres. Foi aonde que Paulo falou? 2 Timóteo. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: assim como Janes e Jambres resistiu a Moisés, então Paulo foi quem trouxe o nome deles. Porque Paulo era um estudioso da lei, ele sabia tudo sobre a vida de Moisés. Tudo, Paulo sabia tudo. Eu não vou dizer que ele era um teólogo,
E se ele foi também, não foi nada errado, não foi pecado, porque quando ele entrou na atividade do seu ministério profético, ele não usou nada do passado. Tudo vinha de Deus para ele ali naquele momento. Mas ele conhecia, porque o conhecimento não faz mal para ninguém. Não, o conhecimento só faz bem, em qualquer área. Desde que ela não comprometa a fé da pessoa, não comprometa o arrebatamento, o conhecimento não faz mal, o dinheiro não faz mal, riqueza não faz mal. Não é necessário, não é obrigado ser rico, ter dinheiro e nem ser sábio. Mas não faz mal, desde que aquilo não passe na frente da revelação da palavra. Mas vamos voltar aqui. Então, foi Arão que lançou a vara. E quando ele lançou, aí sim, ela virou uma serpente. Os magos lançaram também a vara deles. Elas viraram serpentes. E a de Arão engoliu a deles. Engoliu. Ali foi Arão lançando a vara. Se você me perguntar assim, ele pegou da mão de Moisés, a vara de Moisés, e lançou? Não, a Bíblia não fala isto. Só fala que Moisés mandou Arão lançar a sua vara. E ele lançou a vara. É só você ler Êxodo 4. Então, essas coisas faz bem para a igreja. Você ver estas coisas dentro da mensagem, dentro da Bíblia. Agora, então ela virá como ele como rei e ela rainha. E aqui vem ele de volta para o julgamento das nações. Aqui nós já lemos, né? Paulo falando sobre julgar as coisas mínimas. Aqui está o julgamento que foi dado a Cristo e a seus. Falando do julgamento, a exemplo que Paulo disse aos Coríntios. Diz que eles são os advogados no jurado. E aí ele se assenta no trono. Ele, porque o trono não é dela, é dele. E aqui está a noiva, a advogada. E aqui vem estes, os livros foram abertos, e o outro livro, que é o livro da vida. E o outro livro, que é o livro da vida. Agora, o primeiro livro era o livro dos pecadores, que foram lançados fora. Aqui você aprendendo aqui uma boa coisa, que eu tinha passado por alto aqui. Eu tinha passado por alto aqui esta frase do parágrafo 200. E olha que eu já li essa mensagem aqui, com a igreja, essa é a terceira vez. E quantas vezes eu tenho lido? Agora, o primeiro livro era o livro dos pecadores. Quer dizer, eu sabia que era o livro deles, né? Só que não está de uma forma tão clara como aqui. Que foram lançados fora, os bodes. Nós estamos hoje na estrada falando sobre a maneira tão depravada, tão arrogante que está vivendo os políticos. Veio 2 ou 4 milhões para montar hospital, reformar hospital, montar aparelhos respiratórios nos hospitais. A maioria aqui, pelo menos na nossa região, eles não chegaram a dar nem uma pintura completa nos hospitais. Ali na Desrelândia, na beira do asfalto, tem um lá, que ele já tem uns 3 anos que ele está com o material lá na porta, um monte de areia, um monte de brita, esperando. Quantos milhões não vieram para eles? E fazem isto e ninguém tem poder, ninguém fala nada, porque tem apoio do Supremo. É um mundo demoníaco, irmãos. Eu nunca vi tanta unção
na política, unção de Satanás. Na política, como nós estamos vendo de uns poucos anos para cá. É agora que tudo está terminando, esse poder demoníaco, ele está atuando de uma forma abusiva mesmo sobre a humanidade. Agora, eles vão para este trono. O livro deles está escrevendo. O profeta diz que até os nossos pensamentos são gravados por Deus. Ainda bem que você, quando pensa uma coisa errada, você conserta aquilo logo, já coloca o sangue diante daquilo, não é? Porque o eleito não leva nada para o trono. Mas esses ímpios vão ver tudo que eles fizeram. Lá naquele trono, o profeta diz que eles vão queimar por centenas e centenas de anos com Satanás lá no inferno. Eu gostaria? Você gostaria? Não, ninguém gostaria. Porque 1 minuto no sofrimento é como um dia ou um ano, né? No sofrimento, dentro do fogo, queimando. Imagina centenas de anos. Eu analiso estas coisas, irmãos, de uma forma a ter não medo, mas eu analiso porque Deus mostra para nós, como tem mostrado para vocês. A pessoa que entrar na grande tribulação, ele vai passar 3 anos e meio aqui, na pior situação que vocês possam imaginar. Na pior situação. Porque é um mundo de guerra. Será um mundo sem chuva, de guerra, sem medicina, sem energia. Será um mundo de corre-corre, de grita-grita. Depois dos 3 anos e meio, ainda passa 1000 anos. Só Deus sabe aonde. Porque se nós formos falar, aliás, o que nós sabemos e pensamos, eu creio, mas não tem base na Bíblia nem da mensagem, que todos salvos estarão na 6ª dimensão. Mas eu creio que eles estarão, inclusive as crianças, na 6ª dimensão. Porque a 6ª dimensão, ela vai esvaziar com a ressurreição dos santos, mas ainda vai ficar gente lá, segundo a minha visão. Vai ficar gente lá esperando para ser levado ao trono branco. Aí sim, eles vão ressuscitar na 2ª ressurreição e definir a vida no trono branco. Agora, se é difícil, é lamentável pensar nessa situação, porque nós somos humanos, né, irmãos? Quando você comete erros, você fala assim: meu Deus, se eu não estiver no rapto, o que vai ser de mim? Isso são pensamentos que passam assim muito rápido, que você já contrapõe, você já se fortalece, né, na fé, na revelação, na mensagem, você descansa na graça. Nós não estamos aqui para nos preocupar nem um pouquinho com isto. Desde que nós aceitamos o sangue do Senhor Jesus Cristo, nós estamos debaixo dele e nós podemos ficar em paz. Como Israel no Egito, quando o anjo negro estava matando os primogênitos da fora, aquelas famílias de Israel estavam em paz, porque eles sabiam que o anjo negro não entraria ali por causa do sangue que foi colocado nos umbrais daquelas portas. Então nós sabemos. Agora, o primeiro livro era o livro dos pecadores, que foram lançados fora. Correto? Para começar, ele está condenado. Aí estão os bodes,
ele não tem nem mesmo uma chance. Para começar, é um pecador, correto? Agora, ele é lançado fora. E para as ovelhas, elas passaram pelo julgamento. Elas tinham que ser julgadas. Era uma lei, ainda que o próprio Deus, porque ele é onisciente, né? Sabendo que aquela pessoa, como o Daniel Cury, ele é um exemplo da salvação comum. Ele é um exemplo, assim, a êxtase dele, não é? A êxtase dele, porque aquilo ali o irmão Brana deixou para explicar a salvação comum. A êxtase de Daniel Cury. Porque ele foi para entrar lá. Quando ele deu o nome dele, eles não encontraram no livro da vida. Eles não encontraram, disseram: não, o seu nome não está aqui. Aí ele começou a alegar: mas eu preguei o evangelho, eu ganhei muitas almas. O anjo disse para ele: está bem, então apela o seu caso para o trono branco. Apela o seu caso lá. E quando ele estava já no trono branco, como que eu diria, no acontecimento figurativo, né? Ele estava no trono branco. Então ele começou a ouvir o julgamento. Olha só o que ele ouviu. Lá ele estava sendo julgado. Então aquela pessoa que estava julgando ele falou para ele assim: você já mentiu em sua vida? Ele disse: não, eu já menti. Menti demais, porque ali não adiantava ele negar. Ele disse: eu menti muito. Ele parou e disse: você já roubou alguma coisa? Apanhou alguma coisa alheia? Ele parou assim e disse: eu já apanhei, já roubei. E o anjo foi perguntando para ele. Ele disse que ele já esperava ouvir uma rajada, quer dizer, uma voz dizendo: condenado. Condenado. Ora, onde é que ele estava sendo condenado? Ele estava sendo condenado aqui junto com os pecadores que foram lançados fora. Porque ali ele estava sendo julgado de acordo com a vida que ele teve aqui na terra. Quando ele esperava a rajada, ele olhou de lado, a coisa mais maravilhosa, o rosto mais amável, com aquela voz amável, disse assim: Pai, ele foi por mim lá na terra, e eu sou por ele aqui nos céus. Naquela hora, ele não foi condenado, porque Jesus julgou ele e colocou ele para dentro. Aquela êxtase ali é uma explicação desse trono branco, irmãos. Ali estava um homem sendo salvo pela salvação comum. Por quê? Porque ele havia dado um copo d'água aos pequeninos. Ele havia ganhado as almas. É a parte que mais explica, aliás, não vou dizer que mais, mas que explica muito bem esse trono branco. Aí estão os bodes, e ele não tem nem mesmo uma chance. Para começar, é um pecador. Vou repetir o 201. E para as ovelhas, elas passaram pelo julgamento. Elas tinham que ser julgadas. E os santos tinham que julgá-las. Olha só, julgar ovelhas. Julgar salvação comum.
julgar pessoas pelas quais você pensou que elas iriam no rapto e você não, de tão boas que elas eram. Deus não é injusto. Se um pagão está ali embaixo, na terra, e estamos construindo templos de ouro de 8 ou 10 milhões de dólares aqui na América, em vez de levar a mensagem para eles ali, Deus nos fará responsáveis, mas os poupará. Claro, Deus não é injusto. Mombrana deu tanto valor na salvação comum que ele daria 10 mil vidas se ele tivesse para tirar as pessoas do inferno e levar para os céus na salvação comum. Você subentende muito bem, porque a eleição para a noiva não depende de esforço nosso. Não depende não. O nosso esforço, forçar as pessoas a entrarem nos céus, é pela salvação comum. Agora os pagãos se levantarão. Aquelas pessoas que estão ali fora, 2, né? Vocês sabem aqui, se vocês nunca viram isto antes, e vocês não lhes será imputada responsabilidade. Mas agora vocês são responsáveis. Ninguém aqui, irmãos, por mais simples que sejam os irmãos, vão dizer assim, não, eu não me preocupo com salvação de ninguém, não, porque eu não entendo bem isso, não sei disso. Não, todos nós aqui somos muito bem esclarecidos, né? O que é a salvação, o que é ganhar uma alma, o que é trazer uma alma para Deus. Eu sei que nós não vamos fabricar ninguém. Mombrana disse que Deus não fabrica as pessoas. Eu não vou chegar ali num bairro bem humilde e dizer assim, olha, irmãos, ou senhora, senhor, seja lá quem eu encontrar lá, eu gostaria que você fosse para a minha igreja, que você fosse ouvir a palavra, e eu vou ajudar vocês, o que eu posso fazer e tal. Não vai, nós vamos ajudar a arrumar sua casa, nós vamos te dar uma cesta por mês aí, te ajudar na alimentação. Quer dizer, nós encheríamos a igreja de gente assim, não é? Pessoas que vêm inicialmente, às vezes algumas até podem ficar, mas nem sempre. O dia que você parar de ajudar, elas irão procurar outras igrejas. Mombrana fala até sobre a África nesse sentido. 200 e somos responsáveis por levar a mensagem. Vocês são responsáveis por ouvi-la ou não. Então, essa é a situação nossa, irmãos. A responsabilidade nossa é levar. Hoje nós temos o rádio, ou tivemos, né, aqui na cidade, nós temos a internet. Nesta hora há muita gente nos ouvindo, que ainda não decidiram nem batizar em nome do Senhor Jesus. Eu estava ouvindo uma mensagem de Mombrana, que agora foi lançada aí na internet. Ele disse que a pessoa que ouve a mensagem, que compreende que ele deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, e ele não se batiza, ele diz, ele não terá lugar de arrependimento depois. Ele não terá lugar de misericórdia depois, porque ele ouviu e rejeitou. Ele não tomou a decisão, ele rejeitou. Ela será muito mais condenada do que a pessoa que está lá fora pecando e nunca ouviu nada da mensagem. Porque aquela que está lá fora pecando da maneira que dá, não é?
a força de expressão, da maneira que dá, elas são menos condenadas do que aquele que ouve, entende e não decide a ser batizado. Aí você pergunta assim, e aqueles que foram batizados e desistiram da fé? Foi outra parte desta mensagem que o irmão Brana nos traz, mostrando o estudo que já fizemos aqui com a igreja. Se pecar voluntariamente, já não resta mais lugar de arrependimento. O irmão Brana diz, a pessoa que experimenta, vai à igreja, ouve a palavra, é batizado, toma a ceia. Eu estou completando aqui o que o irmão Brana disse. Toma a ceia, às vezes até é curado, recebe unção, recebe as bênçãos ali de Deus, e eles voltam para o mundo, você não precisa esperar mais estas pessoas. Não precisa esperar mais. Se vier, Deus terá um meio, né? Mas de acordo com Paulo e com o irmão Brana, eles não terão mais oportunidade. Parece ser até um legalismo, né? Mas não é não, irmãos. É melhor ser ensinado da maneira correta do que ser enganado. É muito melhor. Porque o irmão Brana fala dos pregadores, dos púlpitos fracos. Ele diz, são púlpitos que não... Aqui eu até deixei aqui para ler, estou esquecendo. São púlpitos que eles não têm, não pregam, não falam a verdade, e eles deixam as pessoas ir para o inferno. E essas pessoas lá no trono branco vão agarrar na cara deles. Vai dizer, você foi um covarde, você sabia e não me advertiu, não me ajudou lá quando eu estava na sua igreja. Elas vão cobrar deles lá. Na grande tribulação vai ter tanto pregador correndo de gente que vai atrás deles, revoltado com eles, por não ter falado a verdade para elas. Porém, o que nós necessitamos nos púlpitos hoje é de homens como Uzias era. Eu estou lendo na mensagem, a mensagem nova, a influência de outro. Parágrafo 49. Uzias era, não importava qual a política de sua igreja ou a política de qualquer outra coisa. Política é a base da fé da igreja, né? Ele agia para agradar a Deus completamente. Agora, quando você age, quer dizer, você faz, né, as coisas para agradar a Deus, às vezes você tem que desagradar as pessoas. Porque as pessoas não andam no paralelo com Deus. Ninguém. Não existe ministro nenhum que faz tudo na vida certinho, sem precisar de consertar coisas erradas. Não existe. Ele esperava até que ele encontrasse o assim diz o Senhor. Quem era? Uzias. Era um rei temente a Deus, um rei que tinha companheirismo com um profeta. Companheirismo com um profeta, aquele profeta não largava ele para nada. Tomava café junto de manhã, passava o dia lá no palácio, vinha embora só para dormir. Voltava no outro dia cedinho, eles estavam juntos. Quem era o profeta? Isaías. Isaías, aquele homem que Deus queimou a boca dele com a brasa do altar. Porque ele se envolveu tanto na amizade, que quando ele entrou na presença de Deus, ele começou a gritar, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Quem sabe um diácono chegou ali correndo, né, abanando o vento nele, gritando, o que foi, meu senhor, o que foi, meu senhor? E ele gritando, ai de mim, será que é um infarto? Será que é dor de barriga? Ai de mim,
De repente ele parou e disse: porque habito entre vocês pessoas de lábios impuros. Eu deveria ser separado de tudo, embora o reinado naqueles dias não era uma política de hoje. O reinado daqueles dias era uma escolha de Deus. Era um homem escolhido por Deus para governar a sua nação. Mas ele se encontrou condenado diante daquela situação. Agora esse homem buscava o assim diz o Senhor. Então ele o fazia, esse pequeno profeta, jovem companheiro mais ou menos da sua idade, no templo com ele, eles desciam juntos e oravam. Bom companhia, hein? Sem dúvida. E pediam a vontade do Senhor, e então comparavam isto com as leis da Bíblia. Irmão Isaías, eu quero fazer isso e isso agora para o povo de Israel. Tem base bíblica? Isso está de acordo com a vontade de Deus? Ele ia lá, pegava os seus livros, pergaminhos, né? Dava uma olhada, tem sim, meu rei. Está tudo perfeito. Não, isso aí choca com os princípios lá de trás, não pode. Então eles analisavam pela Bíblia. Me permita, irmão, eu estou aqui na internet, mas eu tenho que falar isto. Nosso presidente, parabéns pelo nosso presidente, né? Ele colocou um pastor no Supremo. Sabe que eles estão fazendo tudo errado. Ô, presidente, porque aquele pastor está lá com o título de o pastor fulano de tal. Quer orar e falar línguas estranhas na frente dos companheiros lá, né? É Supremo, vocês sabem quem são eles, né? A unção maligna que está sobre aqueles homens. E ele então fica ali, tendo que orar na frente de todo mundo, tem gente deles até falando línguas estranhas no meio de todo mundo. Tudo isso está fora da Bíblia. Paulo diz assim: se você fala língua estranha entre os incrédulos, o que eles vão dizer? Esse povo estão loucos, eles não aceitam isto. Então eu acredito assim, maravilha a escolha daquele homem para o Supremo, mas chega lá como o senhor fulano de tal, e não como pastor, porque lugar de pastor é na igreja e no púlpito pregando o evangelho. Não era o Supremo julgando, não. Aí chega lá como pastor, só para promover escândalo. Só para isso, mais nada, porque pastor não vai mudar nada ali. Ainda mais pastor denominacional. Então, olha só o profeta dizendo. Então, se estivesse correto, Uzias aprovava isto. Se não estivesse correto, ele condenava a política nisto. Deus nos dê mais assim. Aí você pode ter falado, Senhor, cuidado com isso, que você tem a ver com isso lá. Mas Deus nos dê mais ainda, mais um pastor que fale assim. Oxalá que alguém que tivesse intimidade com o nosso presidente pudesse dar essa orientação, esse conselho para ele. Deus nos dê mais assim. Isso impressionava Isaías, porque ele nasceu profeta. Ele tinha coisa pela raiz. Tinha pela raiz. Ele nasceu para aquele fim. Deixa eu ver aqui o parágrafo 63. Agora nós vemos o que ele tentou fazer. Agora o que verdadeiramente o tomou quando ele ficou exaltado em seu coração. Nos foi dito na Bíblia, em Crônicas 26, nós encontramos, segundo a Crônicas 26, nós encontramos que ele entrou no templo do Senhor com um incensário. O que é o incensário? É o recipiente de fazer sacrifício, de oferecer sacrifício. Entrou para
ir. E Deus o feriu com lepra. Deixa eu voltar só aqui um pouquinho. E quando ele entrou, o ministro do templo, com 80 ministros, mais os seguiram e disseram-lhe. Olha só, Uzias, né, irmãos, o rei, que consultava o profeta. Mas Deus não havia levantado ele para ser sacerdote. Deus havia levantado ele para ser rei. E é por isso que eu falei com vocês aqui agora, nesse momento. Se levantou para ser pastor, vai ser pastor. Ah, não, mas Deus me chamou para um cargo. Então, deixa essa palavra pastor, esse pronome, e receba o nome apenas lá, e nem fale, não fica lendo a Bíblia, só para promover escândalo, a menos que seja oportuno, não é? A menos que seja oportuno. Então ele chegou lá e aqueles ministros seguiram e disseram-lhe: não faça isso, você está errado. Fazer, olha aqui, irmãos, fazer não parecia ser errado, mas estava querendo fazer aquilo a pessoa errada. Ele era errado, ele não era sacerdote. Ele era rei, ele não tinha nada que oferecer sacrifício no templo. E ele ficou indignado, olha só. Pior é isso, quando a pessoa é corrigida, ele fica nervoso, fica irritado. Porque isso tira a oportunidade da pessoa ser ajudado por Deus. Porque nós, como cristãos, temos que nos humilhar. A pessoa que não tem capacidade de humilhar, ele nunca sobe. Porque a maneira de subir é descendo. É descendo. Isso é um estudo que vai longe, se nós entrássemos nisso. O sentido da pessoa humilhar. Quanto mais humilde e quanto mais humilha a pessoa diante da correção, mais chance ele tem de ser ajudado. Mas ele ficou indignado e ele perdeu o controle. E seu temperamento escapou dele. Explodiu, né? E ele mesmo assim acendeu o incensário para ir. Acendeu para ir fazer o sacrifício. E Deus o feriu com lepra, bem ali, enquanto ele estava ali de pé, em sua ira. Quando ele estava nervoso, pondo fogo na coisa, e gritando: eu sou rei, eu que mando aqui. E bem ali, Deus o feriu com lepra. E ele morreu leproso. Morreu lá dentro do templo, irmãos. Eles tiveram que tirá-lo do templo. Porque a ira de Deus desceu lá, ele morreu leproso. A lepra ali não era tanto para exemplificar o estado de saúde dele, mas a lepra é o estado espiritual naqueles dias. É o estado espiritual. O leproso ali representava o pecado dele perante Deus. Eles tiveram que tirá-lo do templo. Vamos voltar aqui para a mensagem às 10 virgens. Só vou mais 5 minutos aqui, irmãos. Parei no parágrafo? 202. Agora, os pagãos se levantarão. Aquelas pessoas que estão ali fora adorando um templo. Eles não sabem que não se deve fazer. Eles não sabem nada sobre isto. Deus não é injusto. Ele não os condenaria a não ser que eles tivessem uma oportunidade.
Olha só, irmãos, é por isso que o irmão Brana, quando pregou a maior mensagem no tocante à doutrina, foi a mensagem de casamento e divórcio. Aquela mensagem, ela colocou muitos casais na igreja chorando com o rosto entre as mãos. Aquilo chocou, porque quando o irmão Brana pregou aquela mensagem a primeira vez, ele foi direto nos pontos. Ele não explicou nada. Ele diz assim: olha, se você é casado com uma mulher que tem um marido vivo, você está em adultério. E ali tinha homens que tinham casado 3, 4 vezes. Suas esposas, na maioria, estavam vivas. Aí eles pensaram assim: irmão Brana, quer dizer que eu vou chegar em casa agora, mandar minha esposa ir embora e ficar sozinho? Seria a melhor maneira para mim, é ficar sozinho? E eles entraram em desespero. O irmão Brana não deu muita atenção, porque ele só falava o que Deus lhe falava. Às vezes nós, como pastores, é que queremos ampliar, né, as coisas, e tem muita coisa errada por causa disso, muita confusão. Agora, quando o irmão Brana foi para casa, Deus disse para ele assim: volta lá e fale para eles ficarem como estão e nunca mais fazerem isso. Oh, que alívio, hein? O profeta chegou e disse: irmãos, assim diz o Senhor, fique como estão, com a sua esposa que você está casado, porque isso é bíblico. Paulo diz que Deus não tem nada quanto ao tempo da ignorância. Por isso que o casal que vem para a mensagem, não importa o quanto o que viveram para lá. O importante agora é eles chegarem, ter a revelação e começarem uma nova vida em Cristo. Começarem uma nova vida em Cristo. Então, entra aí, tempo da ignorância. Por isso que eu disse, a mensagem mais contundente, mais pesada do irmão Brana foi casamento e divórcio. Porque não tem outra mais do que semente da serpente. Porém, a semente da serpente não mexe direto com os problemas. Semente da serpente mostra o que é a pessoa em relação à sua vida comportamental, espiritual. Aí nós teríamos estudos, né, mostrando o Caim e o Abel, desde o princípio. Semente da serpente, Caim. E qual foi a primeira coisa que Caim fez? Não teve a revelação. A revelação foi para Abel. Ele se equivocou na adoração. Começou dali. Depois, matar o seu próprio irmão. A semente da serpente gosta muito de matar. É o que está no coração de muita gente. Que tem poder de matar, é matar. Por isso eles lançam a guerra biológica para matar, eles lançam bombas atômicas e eles matam até nos hospitais. Eu tenho mensagem de irmão Brana aqui, que o irmão Brana ficou irritadíssimo com médicos. Ele diz: eles vão para o inferno. Porque nós temos tantos bons médicos, né? Mas tem os maus também. Eu parei no parágrafo. Tá. Lhe será designado um lugar. Então, na igreja, pois cada era, através desta era da igreja, de Éfeso até aqui, a mensagem, a verdadeira mensagem de Cristo, como ela foi no princípio,
o batismo do Espírito Santo, o poder, a ressurreição, o falar em línguas, a interpretação de línguas, dons de cura, batismo no nome do Senhor Jesus, todas estas coisas que ele ensinou. Cada um que está nessa noiva se colocará como um advogado. Eu não vou entrar nesse mérito aqui do advogado agora, não. Nós vamos parar aqui. Deus permitindo, domingo próximo nós não estaremos aqui na igreja, né? Motivo do encontro. Então, no outro domingo, no outro domingo, daqui a 15 dias, Deus permitindo, nós continuaremos esse assunto ou mudaremos, né? Deus sabe. Nós queremos agradecer a toda a igreja a paciência, porque ainda que nós estamos falando a verdade, pregando a palavra, mas a igreja precisa ter paciência e precisa ter também a revelação para entender estas coisas, aceitar isto, da forma até gradualmente. Porque se você não entende um assunto, é seu dever deixar aquilo, esperar em Deus, orar, deixar Deus te mostrar aquilo depois. E se caso nós temos também equivocados, porque às vezes eu posso me equivocar, numa citação bíblica, não é? Aí você tenha paciência, porque nós não temos a intenção de fazermos nada. Se tem uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, nesses 52 anos agora fazendo de ministério, foi de entrar em uma doutrina errada. Nunca, pela graça de Deus, porque seria uma desgraça, não é? Desgraça quer dizer, perdeu a graça, perdeu tudo. Então nós não temos a intenção de entrarmos em nenhuma doutrina errada. Por isso nós agradecemos a compreensão dos irmãos, a paciência, que nós possamos caminhar juntos para a perfeição, né? E conosco há muitos irmãos que hoje eu não passei o link, deixamos o celular em casa, mas muita gente estão conosco por esse Brasil afora, né? Região de Fazenda Nova, Cachoeira de Goiás, até mesmo lá em Confresa. Aí, ó, aqui está o irmão Oésio e família, na Lagoa Bonito. Não, Lagoa Bonita, não é? Confresa, Mato Grosso. Deus abençoe vocês, irmão Oésio. Irmão Emi Alves, em Cachoeira. Irmão Pedro e Magaliane, em Cachoeira. José Antônio e família também em Cachoeira de Goiás. Deus abençoe vocês. Nosso abraço a todos. E os demais irmãos que estão nos acompanhando através dessa escola. À noite nós estaremos aqui, Deus permitindo, para um culto abençoado, né? E às 14h nós iremos batizar o irmão Benjamin. Deus abençoe vocês. Se tiver alguém mais que deseja ser batizado e quer fazer companhia, corre para cá às 14h. Nós vamos ter o prazer de levar você para ser batizado em nome do Senhor Jesus. Querido Pai, nós entregamos a igreja agora em Tuas mãos e pedimos ao Senhor acompanhar a todos, ó Pai, dando a saúde. Nós somos humanos, ó Pai, e dependemos desta ajuda do Senhor, a libertação da doença, da enfermidade, aqui aonde estão nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, que o Senhor seja glorificado nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te acompanha até a noite. Vamos com Deus.
fez habitar, e aqui estou. Me acompanha por onde eu vou, me ama. Graças ao Deus que me fez filho seu. Não mereço, mas tenho o amor de Deus. Me socorre nas lutas aqui. Me diz: tem fé em Deus, posso te ajudar. O que é impossível pra ti, vou resolver. Aleluia, aleluia. Misericórdia alcancei, sou filho do Rei, Rei da glória, poderoso, eterno Pai, que me fez filho seu. Maravilhas, riquezas, meu Deus, fez para mim. Fez a terra, o céu, fez o mar, tudo pra mim. Fonte eterna de vida, de amor, com sangue me comprou, trouxe e me deu um reino celestial. Neste Deus tenho fé, tenho amor que me traz poder, um poder que transforma meu ser, faz-me forte e invencível. Grande amor de Deus, oh amor de Deus, eu sou feliz, Deus me fez filho seu. Aleluia, aleluia, aleluias ao Deus que me fez um filho seu. Aleluia, aleluia. Tenho de Deus um reino celestial.